Oi meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo do nosso estudo bíblico sobre o livro de Esther. A gente entrou na nossa última semana de estudo e eu, assim, me senti muito transformada nessas 2 semanas. Eu já tinha lido o livro de Esther, mas como eu falei para vocês, tanto no estudo de Ruth como nesse estudo, a palavra, a Bíblia, ela é realmente viva e ela, assim, é como se o Espírito Santo de fato soprasse nos nossos ouvidos, no nosso coração, o alimento que a gente precisa para a estação que a gente está vivendo. Então eu obtive uma visão diferente dessa vez e que era exatamente o que eu estava precisando nesse momento. Eu aprendi coisas ali que eu já coloquei em prática aqui na minha vida. Eu encontrei respostas para algumas coisas que estavam um pouco confusas dentro de mim. Então, assim, tem sido eh, muito especial fazer esse estudo com vocês e eu espero que para vocês também esteja sendo assim. Eu peço desculpas que eu precisei mudar a ordem ontem. Eu, obviamente, leio antes a Bíblia do nosso cronograma, eu preparo um material, mas eu gosto de gravar o vídeo junto com o cronograma, para eu de fato estar na mesma página que vocês, fato estarmos lendo juntas o livro, né, lendo o mesmo capítulo ao mesmo tempo. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 7 e 8 do livro de Esther, e no capítulo 7, Esther revela ao rei, junto com Ramã, a sua verdadeira origem, revela os planos de Ramã para o rei fica muito irado, e no final a gente vê que a forca que Ramã tinha preparado para Mordecai se virou contra ele, e ele acabou tendo o final que ele desejava para os judeus. E eu separei um versículo para a gente começar a falar sobre a primeira mensagem desses 2 capítulos, que é em Provérbios 15:1, que diz: "A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira". Esther esperou 2 banquetes, né, para falar com o rei. A gente vê que ela só pediu para o rei mudar o decreto em favor dos judeus no capítulo 8. É como se ela estivesse preparando o terreno com sabedoria. Então a gente viu Esther ser prudente antes de agir, ou seja, se preparar espiritualmente para uma conversa difícil. A gente viu ela esperar o momento certo de ter essa conversa difícil, e a gente também vê ela tendo cuidado ao falar essa conversa difícil. Quando ela fala, eu percebo, eu tenho essa impressão que a Esther, ela fala com muita clareza, com muita firmeza, com muita coragem, mas sem agressividade, sem dureza. E isso é muito importante, porque a gente pode ser humilde e firme ao mesmo tempo. Quando a gente pensa nos nossos lares, nas conversas difíceis que a gente precisa ter, muitas vezes com os nossos maridos, muitas vezes limites que a gente precisa colocar com os nossos filhos, verdades que a gente precisa trazer para dentro da nossa casa. A gente pode trazer essas verdades, a gente pode falar o que é certo, sem ser agressivas, sem ser explosivas. E isso é muito importante, porque a forma que a gente fala é tão importante quanto quando a gente fala. A gente vê Esther fazendo todo um processo para ter essa conversa difícil. E dando um exemplo prático, muitas vezes a gente precisa falar para os nossos maridos algo que a gente gostaria que eles mudassem no comportamento deles, e a gente sempre tem vários caminhos de como falar isso. Por mais que a gente tenha razão no que a gente está falando, se a gente não se preparar antes, se a gente não pedir ajuda de Deus, ajuda do Espírito Santo, se a gente não esperar o momento certo, e se a gente não falar da forma certa, provavelmente a gente vai gerar uma briga, que é como aqui esse Provérbios fala. A gente pode suscitar a ira do outro e nada vai se resolver. Então, que a gente carregue, né, esse grande ensinamento de Esther de como agir em momentos difíceis, em situações importantes. Que mesmo que a gente carregue a verdade, mesmo que a gente esteja falando algo certo, a forma que a gente fala é muito importante. E ao ler o capítulo 7, fica muito claro para mim, eu imagino que para vocês também, como o orgulho, ele se volta contra si mesmo. Lembra que a gente falou que Ramã,
acabou caindo nesse orgulho carnal e que começou pequenininho. Foi uma pessoa que não se curvou perante ele, Mordecai que não quis se ajoelhar, e aquilo foi crescendo e foi também recebendo impulso de pessoas ao redor ali de Ramã. Então olha a importância da gente ter pessoas ao nosso redor que são corretas, que são boas e que vai sempre nos ajudar a voltar para o caminho certo. Ramã não teve isso, pelo contrário, ele teve pessoas que ainda encheram mais ainda o orgulho dele, até que ele acabou sendo enforcado na mesma forca que ele construiu para Mordecai. A gente vê essa reversão muito marcante, muito importante dos planos do mal, né, se revertendo para a glória do bem. Mas eu queria que a gente pensasse aqui também, porque é muito fácil a gente pensar em Ramã como um inimigo externo a nós. Mas lembra que eu falei para vocês, as principais batalhas que a gente vai viver nessa vida são as batalhas interiores, são as nossas batalhas internas. E muitas vezes a gente carrega um orgulho dentro de nós. Isso não é algo que só Ramã carregou. Muitas vezes a gente vai carregar uma mágoa que a gente carrega, que está ressentido dentro de nós, uma situação em que a gente se sentiu prejudicado e que a gente não conseguiu resolver nem internamente, nem com a outra pessoa. E isso é constante dentro do nosso lar. Dentro das nossas casas, com os nossos maridos, a gente tem uma relação diária que vão ter coisas maravilhosas e vão ter coisas que a gente não gosta que acontece com a gente, alguma palavra mais ríspida. E se a gente não tiver cuidado, esse orgulho vai crescendo. E aí, alguma coisa que, por exemplo, uma mágoa que a gente vai deixando crescer dentro de nós, e muitas vezes a gente vai construindo uma parede para nos proteger, e de forma inconsciente, acaba se tornando um muro de separação nas nossas relações. Então, que a gente aprenda que o orgulho, como a gente falou em Provérbios 16, 18, o orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. Então, que a gente tenha sempre em mente que o orgulho de Ramã, ele não é só o externo e só do inimigo. Nós também precisamos cuidar do nosso orgulho interno, da nossa vaidade, para que a gente não derrape nisso, para que a gente não escute em alguns momentos mais a nossa carne do que a nossa alma. O orgulho, ele não sustenta as relações. Pelo contrário, ele vai consumindo as relações aos poucos. E a relação do casamento, que é essa relação diária, ela precisa ser cuidada e ela precisa ser protegida para que ela possa crescer em companheirismo, em amizade, em amor dia após dia. No material de apoio, eu deixei uma oração que eu pensei com muito carinho e que eu fiz nessas últimas noites na minha casa e que eu senti tão importante, né, que fala: Senhor, dá-me a sabedoria de Esther para saber quando e como falar. Que eu tenha coragem de dizer o que precisa ser dito dentro do meu lar com firmeza e com cuidado ao mesmo tempo. E mostra-me onde o orgulho está operando nas minhas relações para que eu possa escolher o amor antes que ele consuma o que é precioso. Quando a gente, só voltando um último ponto, né, sobre a forma de falar e como falar, também na relação que a gente tem com os nossos filhos. A gente vê atualmente, né, a sociedade muitas vezes enfraquecendo os pais, enfraquecendo as mães, tirando das mães a autoridade, e a gente às vezes fica com medo de falar até aquilo que é certo, porque não quer traumatizar a criança, porque tem medo de ser muito autoritária. Então que a gente peça ajuda para Deus, para a gente nunca deixar de falar aquilo que é certo para os nossos filhos, que a gente nunca deixe de educar os nossos filhos, mas que a gente faça isso com o nosso coração no lugar certo, que a gente faça isso com amor e com firmeza ao mesmo tempo, né? Então fica essa oração para a gente levar para os nossos dias. Passando para o capítulo 8, eu queria destacar o caráter de Esther que novamente é mostrado na história. Primeiro que, né, tem a queda de Ramã, tem a elevação de Mordecai, acontece tudo isso, mas Esther ainda tinha o pedido final e talvez o mais importante a fazer. E ela vai lá e faz da forma certa, e o rei de fato emite um novo decreto e salva o povo judeu. E aí eu percebo assim que Esther, ela é tão magnífica, ela é tão inspiradora, porque a coragem dela, o desfecho das situações não a tornou arrogante. A vitória que Esther teve não a fez perder a graça. A gente vê a mesma Esther
do começo da história, do meio da história e agora. Esther não se perdeu quando ela entrou no palácio, ou seja, né, a gente vê isso na história, a gente vê na oração dela, ela não perdeu seus valores, ela não perdeu as suas raízes, ela não perdeu a crença dela em Deus, estando dentro de um palácio completamente pagão, e a gente não vê também agora ela se envaidecer, ela se orgulhar, ela crescer na carne, pelo contrário, ela continua humilde, ela continua cheia de graça. E isso é algo que, me impressiona muito, essa consistência de caráter. E eu penso que isso é tão fundamental nos dias de hoje, a gente vê tanto, as pessoas oscilando de acordo com o ambiente que elas estão, com a informação que elas recebem, com o momento de vida que elas estão. Então que a gente busque essa consistência de caráter que Esther nos ensina. Eu acho que vem também de Esther saber quem ela é. Na oração dela, que ela fala que aquilo que ela aprendeu no seio da casa dela, no berço da casa dela, a conexão que ela tem com Deus, a gente percebe que Esther tinha uma identidade muito clara, Esther tinha uma raiz muito clara, e isso fez com que ela não se perdesse nas circunstâncias em que ela viveu. E aí eu penso na nossa vida, nós, mulheres adultas, né, o quanto é importante a gente saber a nossa identidade em Deus, a gente até falou isso no grupo do WhatsApp, quanto mais a gente souber quem a gente é antes de tudo, apesar de tudo, além de tudo, quanto mais a gente souber o valor que a gente carrega em Deus, mais forte a gente vai ser para passar por situações positivas e negativas, porque as situações positivas podem nos envaidecer e as situações negativas podem nos tornar pessoas inseguras, achando que a gente não tem valor. E Esther não, Esther mantém o seu caráter em todas as situações. Isso é fantástico e é algo que eu acho que a gente precisa trazer para as nossas vidas. E por fim, meninas, eu deixo uma última reflexão que eu tenho desses 2 capítulos, não só desses 2 capítulos, mas da história toda até esse momento, que é, né, saiu um novo decreto para o império todo, então, né, o povo judeu foi salvo, era motivo de desespero, virou motivo de celebração, e aqui eu peguei o Salmo 35 que fala: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã". Que lindo é pensar isso para as nossas vidas, né, dependendo das circunstâncias que a gente tá, se são circunstâncias difíceis, que a gente se lembre que a alegria vem pela manhã, como veio para o povo judeu com esse novo decreto, como ela vem também para as nossas vidas. Eu também peguei o Romanos 8:28 que fala: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus". Situações que a gente vive dentro do nosso lar, dentro dos nossos casamentos, dentro das nossas famílias e dentro de nós mesmas, que parecem definitivas, como era o decreto que o rei fez pela primeira vez contra os judeus. E o que esse capítulo mostra é que Deus ele sempre pode agir ao nosso favor e que a história nunca terminou para Deus. Mesmo que tenha desespero, mesmo que tenha tristeza, a história não acabou. A história do povo não tinha acabado para Deus quando foi emitido aquele decreto. Aos olhos humanos, poderia parecer que o povo judeu tinha acabado, mas para Deus aquela história não tinha fim. E a história para Deus, a nossa história para Deus, termina quando a alegria vem de manhã. Então, assim, isso. E outra coisa que eu acho importante é assim: se a gente vive uma situação difícil nas nossas vidas, que a gente se lembre que Deus está caminhando conosco e que a alegria vem pela manhã, mas que a gente se lembre também que isso não é uma garantia de coisas fáceis, de coisas cômodas, de coisas confortáveis, né? Eu acho importante a gente pensar isso. Esther teve que pedir, o povo teve que jejuar, o povo passou por medo, mas ainda assim Deus agiu. Então, mesmo que a gente tenha dificuldade, isso não significa que a gente está no caminho errado. Outra coisa que eu fiquei pensando é o quanto o rei Xerxes, ele pensava que ele que era que estava no comando, que ele era aquele rei poderosíssimo, que ele que estava emitindo decreto, uma vez contra os judeus, outra vez a favor dos judeus, como aquele rei pensava que era ele que estava no comando. Mas, na verdade, quem está no comando, quem estava no comando e sempre esteve, é o rei de todos os reis, é o rei de todas as coisas, é Deus. Deus não é mencionado de forma explícita, mas a gente vê Deus agindo. Então, por mais que a gente veja uma situação errada, uma situação ruim ou uma situação difícil, e que parece que está sendo ali só coordenada pelo homem, que a gente não se esqueça que o rei de todas as coisas
está por trás de tudo. Eu deixei uma reflexão no material de apoio que fala, né, se existe alguma área da sua vida, das nossas vidas, eu me incluo, que está esperando que Deus haja ao nosso favor. E onde o desespero ainda não virou alegria, mas onde a gente pode escolher confiar que Ele está nos bastidores. Todo mundo vive algum momento em suas vidas que a gente ainda está esperando uma alegria em alguma área. Que a gente não se esqueça que Deus está agindo nos bastidores de tudo. Eu também deixei uma pequena oração para a gente fazer em relação a isso, que fala: Senhor, assim como tu agiste a favor do povo de Esther, quando tudo parecia perdido, eu confio que estás agindo ao meu favor também. Meninas, a gente está fazendo esse segundo estudo bíblico e fica muito claro como existem promessas de vida na Bíblia. A gente vê muitas vezes a mesma promessa em Ruth, a mesma promessa em Esther, e a gente precisa de fato entender que essas promessas não eram só para Ruth, não são só para Esther, não era só para o povo judeu, essas promessas são para nós, para as nossas vidas. Então que a gente além de aprender tudo que a gente está aprendendo, a gente não se esqueça que as mesmas promessas que a gente vê no livro de Esther, que a gente viu no livro de Ruth, são as mesmas promessas que Deus tem para as nossas vidas. Então, quando a gente lê esse Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, aquilo não é só uma promessa daquele tempo. Isso é uma promessa para as nossas vidas. A alegria sempre vem pela manhã. Deus sempre está por trás de tudo. E é isso por hoje, meninas. A gente volta a se encontrar na próxima leitura, no capítulo 9 e 10, que são os capítulos finais do livro de Esther. Claro que, como eu falei para vocês, a Bíblia Católica é um pouco mais longa, então no próximo vídeo eu até vou trazer o que tem nesses outros capítulos. Como eu falei para vocês, um dos capítulos é a oração de Mordecai, o outro é a oração de Esther, mas a história que a gente tem para aprender é a mesma nas duas Bíblias. Então a gente se encontra no nosso próximo e último vídeo.